81 A reconciliação. Contudo, ao sair de lá, tive umas sombras de dúvida. Cogitei se não ia expor insanamente a reputação de Virgília, se não haveria outro meio razoável de combinar o Estado e a Gamboa. Não achei nada. No dia seguinte, ao levantar-me da cama, trazia o espírito feito e resoluto a aceitar a nomeação. Ao meio-dia, veio o criado dizer-me que estava na sala uma senhora, coberta com um véu. Corro, era minha irmã Sabina. Isto não pode continuar assim, disse ela, é preciso que, de uma vez por todas, façamos as pazes. Nossa família está acabando, não havemos de ficar como dois inimigos. Mas se eu não te peço outra coisa, mana? Bradei estendendo-lhe os braços. Sentei-a ao pé de mim, falei-lhe do marido, da filha, dos negócios, de tudo. Tudo ia bem, a filha estava linda como os amores. O marido viria a mostrar-me, se eu consentisse. Ora essa! Irei eu mesmo vê-la. Sim. Palavra. Tanto melhor. Respirou Sabina. É tempo de acabar com isto. Achei-a mais gorda, e talvez mais moça. Parecia ter 20 anos, e contava mais de 30. Graciosa, afável, nenhum acanhamento, nenhum ressentimento. Olhávamos um para o outro, com as mãos seguras, falando de tudo e de nada, como dois namorados. Era minha infância que ressurgia, fresca, travessa e loura, os anos iam caindo como as fileiras de cartas de jogar encurvadas, com que eu brincava em pequeno, e deixavam-me ver a nossa casa, a nossa família, as nossas festas. Suportei a recordação com algum esforço, mas um barbeiro da vizinhança lembrou-se de zangarrear na clássica rabeca, e essa voz, porque até então a recordação era muda, e essa voz do passado, fanhosa e saudosa, a tal ponto me comoveu, que os olhos dela estavam secos. Sabina não herdara a flor amarela e mórbida. Que importa? Era minha irmã, meu sangue, um pedaço de minha mãe, e eu disse-lhe com ternura, com sinceridade. Súbito, ouço bater à porta da sala, vou abrir, era um anjinho de 5 anos. Entra, Sara, disse Sabina. Era minha sobrinha. Apanhei-a do chão, beijei-a muitas vezes. A pequena, espantada, empurrava-me o ombro com a mãozinha, quebrando o corpo para descer. Nisto, aparece-me à porta um chapéu, e logo um homem, o Cotrim, nada menos que o Cotrim. Eu estava tão comovido, que deixei a filha e lancei-me aos braços do pai. Talvez essa efusão o desconcertou um pouco, é certo que me pareceu acanhado. Simples prólogo. Daí a pouco falávamos como bons amigos velhos. Nenhuma alusão ao passado, muitos planos de futuro, promessa de jantarmos em casa um do outro. Não deixei de dizer que essa troca de jantares podia ser que tivesse uma curta interrupção, porque eu andava com ideias de uma viagem ao norte. Sabina olhou para o Cotrim para Sabina, ambos concordaram que essas ideias não tinham senso comum. Que diacho podia eu achar no norte? Pois não era na corte, em plena corte, que devia continuar a luzir, a meter num chinelo os rapazes do tempo? Que, na verdade, nenhum havia que se me comparasse, ele, Cotrim. Acompanhava-me de longe, e, não obstante uma briga ridícula, teve sempre interesse, orgulho, vaidade nos meus triunfos. Ouvia o que se dizia a meu respeito, nas ruas e nas salas, era um concerto de louvores e admirações. E deixa-se isso para ir passar alguns meses na província, sem necessidade, sem motivo. Sério? A menos que não fosse política. Justamente política, disse eu. Nem assim, replicou ele daí a um instante. E depois de
Outro silêncio. Seja como for, venha jantar hoje conosco. Certamente que vou, mas, amanhã ou depois, hão de vir. Jantar comigo. Não sei, objetou Sabina, casa de homem solteiro. Você precisa casar, mano. Também eu quero uma sobrinha. Ouviu? Cotrim reprimiu-a com um gesto, que não entendi bem. Não importa, a reconciliação de uma família vale bem um gesto. Enigmático. 82. Questão de botânica. Digam o que quiserem dizer os hipocondríacos e na vida. É uma coisa doce. Foi o que eu pensei comigo, ao ver Sabina, o marido e a filha descerem de tropel as escadas, dizendo muitas palavras afetuosas para cima, onde eu ficava, e no patamar, a dizer-lhes outras tantas para baixo. Continuei a pensar que, na verdade, era feliz. Amava-me uma mulher, tinha a confiança do marido, ia por secretário de ambos, reconciliava-me com os meus. Que podia desejar mais, em 24 horas? Nesse mesmo dia, tratando de aparelhar os ânimos, comecei a espalhar que talvez fosse para o norte como secretário de província, a fim de realizar certos desígnios políticos, que me eram pessoais. Disse-o na rua do ouvidor, repetiu no dia seguinte. No Faroux e no teatro. Alguns, ligando a minha nomeação à do Lobo Neves, que já andava em boatos, sorriam maliciosamente. Outros batiam-me no ombro. No teatro disse-me uma senhora que era levar muito longe o amor da escultura. Referia-se às belas formas de Virgília. Mas a alusão mais rasgada que me fizeram foi em casa de Sabina, 3 dias depois. Fê-la um certo Garcês, velho cirurgião. Pequenino, trivial e grulha, que podia chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos, sem adquirir jamais aquela compostura austera, que é a gentileza do ancião. A velhice ridícula. É, porventura, a mais triste e derradeira surpresa da natureza humana. Já sei, desta vez vai ler Cícero, disse-me ele, ao saber da viagem. Cícero! Exclamou Sabina. Pois então. Seu mano é um grande latinista. Traduz Virgílio. De relance. Olhe que é Virgílio, e não Virgília, e não confunda. E ria, de um riso grosso, rasteiro e frívolo. Sabina olhou para mim, receosa de alguma réplica, mas sorriu, quando me viu sorrir, e voltou o rosto para disfarçá-lo. As outras pessoas olhavam-me com um ar de curiosidade, indulgência e simpatia. Era transparente que não acabavam de ouvir nenhuma novidade. O caso dos meus amores andava mais público do que eu podia supor. Entretanto sorri, um sorriso curto, fugitivo e guloso. Paureiro como as pegas de Sintra. Virgília era um belo erro, e é tão fácil confessar um belo erro. Costumava ficar carrancudo. A princípio, quando ouvia alguma alusão aos nossos amores. Mas, palavra de honra. Sentia cá dentro uma impressão suave e lisonjeira. Uma vez, porém, aconteceu-me sorrir, e continuei a fazê-lo das outras vezes. Não sei se há aí alguém que explique o fenômeno. Eu explico assim, a princípio, o contentamento. Sendo interior, era por assim dizer o mesmo sorriso, mas abotoado, andando o tempo, desabotoou-se em flor, e apareceu aos olhos do próximo. Simples questão de botânica. 83, 13. Cotrim tirou-me daquele gozo, levando-me à janela. Você quer que lhe diga uma coisa? Perguntou. Ele, não faça essa viagem, é insensata, é perigosa. Por quê? Você bem sabe por quê, tornou ele, sobretudo, perigosa, muito perigosa. Aqui na corte, um caso desses perde-se na multidão da gente dos interesses, mas na província muda.
De figura, e tratando-se de personagens políticos, é realmente insensatez. As gazetas de oposição, logo que farejarem o negócio, passam a imprimi-lo com todas as letras, e aí virão as chufas, os remoques, as alcunhas. Mas não entendo. Entende, entende. Em verdade, seria bem pouco amigo nosso, se me negasse o que toda a gente sabe. Eu sei disso há longos meses. Repito, não faça semelhante viagem, suporte-a. A ausência, que é melhor, e evite algum grande escândalo e maior desgosto. Disse isto, e foi para dentro. Eu deixei-me estar com os olhos no lampião da esquina, um antigo lampião de azeite, triste, obscuro e recurvado, como um ponto de interrogação. Que me cumpria fazer? Era o caso de Hamlet, ou dobrar-me a fortuna, ou lutar com ela e subjugá-la. Por outros termos, embarcar ou não embarcar. Esta era a questão. O lampião não me dizia nada. As palavras do Cotrim ressoavam-me aos ouvidos da memória, de um modo muito diverso do das palavras do Garcês. Talvez Cotrim tivesse razão, mas podia eu separar-me de Virgília? Sabina veio ter comigo, e perguntou-me em que estava pensando. Respondi que em coisa nenhuma, que tinha sono e ia para casa. Sabina esteve um instante calada. O que você precisa, sei eu, é uma noiva. Deixe, que eu ainda arranjo uma noiva para você. Saí de lá ao preço, desorientado. Tudo pronto para embarcar, espírito e coração, e eis aí me surge esse porteiro das conveniências, que me pede o cartão de ingresso. Dei ao diabo as conveniências, e com elas a Constituição, o corpo legislativo, o ministério, tudo. No dia seguinte, abro uma folha política e leio a notícia de que, por decretos de 13, tínhamos sido nomeados presidente e secretário da província de *** o Lobo Neves e eu. Escrevi imediatamente a Virgília, e segui 2 horas depois para a Gamboa. Coitada de D. Plácida! Estava cada vez mais aflita, perguntou-me se esqueceríamos a nossa velha, se a ausência era grande e se a província ficava longe. Consolei-a, mas eu próprio precisava de consolações. A objeção de Cotrim afligia-me. Virgília chegou. Daí a pouco, lépida como uma andorinha, mas, ao ver-me triste, ficou muito séria. Que aconteceu? Vacilo, disse eu, não sei se devo aceitar. Virgília deixou-se cair, no canapé, a rir. Por quê? Disse ela. Não é conveniente, dá muito na vista. Mas nós não já vamos. Como assim? Contou-me que o marido ia recusar a nomeação, e por motivo que só lhe disse, a ela, pedindo-lhe o maior segredo. Não podia confessá-lo a ninguém mais. É pueril, observou. Ele, é ridículo, mas em suma, é um motivo poderoso para mim. Referiu-lhe que o decreto trazia a data de 13, e que esse número significava para ele uma recordação fúnebre. O pai morreu num dia 13, 13 dias depois de um jantar em que havia 13 pessoas. A casa em que morrera a mãe tinha o N graus 13. E coetera. Era um algarismo fatídico. Não podia alegar semelhante coisa. Ao ministro, dir-lhe-ia que tinha razões particulares para não aceitar. Eu fiquei como há de estar o leitor, um pouco assombrado com esse sacrifício a um número, mas, sendo ele ambicioso, o sacrifício devia ser sincero. 84. O conflito. Número fatídico, lembras-te que te abençoei muitas vezes? Assim também as virgens ruivas de Tebas deviam abençoar a égua, de ruiva crina, que as substituiu no sacrifício de Pelópidas, uma donosa égua, que lá morreu, coberta de flores, sem que ninguém lhe desse nunca
Uma palavra de saudade. Pois dou-ta eu, égua piedosa, não só pela morte à vida, como porque, entre as donzelas escapas, não. É impossível que figurasse uma avó dos Cubas. Número fatídico. Tu foste a nossa salvação. Não me confessou o marido a causa da recusa, disse-me também que eram negócios particulares. E o rosto sério, convencido, com que eu o escutei, fez honra à dissimulação humana. Ele é que mal podia encobrir a tristeza profunda que o minava, falava pouco, absorvia-se, metia-se em casa, a ler. Outras vezes recebia, e então conversava e ria muito, com estrépito e afetação. Oprimiam-no duas coisas, a ambição, que um escrúpulo desazara, e logo depois a dúvida, e talvez o arrependimento, mas um arrependimento, que viria outra vez, se repetisse a hipótese, porque o fundo supersticioso existia. Duvidava da superstição, sem chegar a rejeitá-la. Essa persistência de um sentimento, que repugna ao mesmo indivíduo, era um fenômeno digno de alguma atenção. Mas eu preferia a pura ingenuidade de Plácida, quando confessava não poder ver um sapato voltado para o ar. Que tem isso? Perguntava-lhe eu. Faz mal, era a sua resposta. Isto somente, esta única resposta, que valia para ela o livro dos 7 selos. Faz mal, disseram-lhe isso em criança, sem outra explicação, e ela contentava-se com a certeza do mal. Já não acontecia a mesma coisa quando se falava de apontar uma estrela com o dedo, aí sabia perfeitamente que era caso de criar uma verruga. Ou verruga ou outra coisa, que valia isso, para quem não perde uma presidência de província? Tolera-se uma superstição gratuita ou barata, é insuportável a que leva uma parte da vida. Este era o caso do Lobo Neves, com o acréscimo da dúvida e do terror de haver sido ridículo. E mais este outro acréscimo, que o ministro não acreditou nos motivos particulares, atribuiu a recusa do Lobo Neves a manejos políticos, ilusão complicada de algumas aparências, tratou-o mal, comunicou a desconfiança aos colegas, sobrevieram incidentes, enfim, com o tempo, o presidente resignatário foi para a oposição. 85. O cimo da montanha. Quem escapa a um perigo ama a vida com outra intensidade. Entrei a amar Virgília com muito mais ardor. Depois que estive a pique de a perder, e a mesma coisa lhe aconteceu a ela. Assim, a presidência não fez mais do que avivar a afeição primitiva, foi a droga com que tornamos mais saboroso o nosso amor, e mais prezado também. Nos primeiros dias, depois daquele incidente, folgávamos de imaginar a dor da separação, se houvesse separação, a tristeza de um e de outro. À proporção que o mar, como uma toalha elástica, se fosse dilatando entre nós, e, semelhantes às crianças, que se achegam ao regaço das mães, para fugir a uma simples careta, fugíamos do suposto perigo, apertando-nos com abraços. Minha boa Virgília. Meu amor. Tu és minha, não? Tua, tua. E assim reatamos o fio da aventura como a sultana Scheherazade dos seus contos. Esse foi, cuido eu, o ponto máximo do nosso amor, o cimo da montanha, donde por algum tempo divisamos os vales de leste e de oeste, e por cima de nós o céu tranquilo e azul. Repousado esse tempo, começamos a descer a encosta, com as mãos presas ou soltas, mas a descer, a descer. 86. O mistério. S. Erra abaixo, como eu a visse um pouco diferente, não sei se abatida ou outra coisa. Perguntei-lhe o que tinha, calou-se, fez um gesto de enfado, de mal-estar. De fadiga, a teimei, ela disse-me que um fluido sutil percorreu todo o meu corpo, em sensação forte, rápida, singular, que eu não
chegarei jamais a fixar no papel, travei-lhe das mãos, puxei-a levemente a mim, e beijei-a na testa, com uma delicadeza de Zéfiro e uma gravidade de Abraão. Ela estremeceu, colheu-me a cabeça entre as palmas, fitou-me os olhos, depois afagou-me com um gesto maternal. Eis aí um mistério, deixemos ao leitor o tempo de decifrar este mistério. 87. Geologia. S. Sucedeu por esse tempo um desastre, a morte do Viegas. O Viegas passou aí de relance, com os seus 70 anos. Abafados de asma, desconjuntados de reumatismo, e uma lesão de coração por quebra. Foi um dos finos espreitadores da nossa aventura. Virgília nutria grandes esperanças em que esse velho parente, avaro como um sepulcro, lhe amparasse o futuro do filho, com algum legado, e, se o marido tinha iguais pensamentos, encobria-os ou estrangulava-os. Tudo se deve dizer, havia no Lobo Neves certa dignidade fundamental, uma camada de rocha, que resistia ao comércio dos homens. As outras, as camadas de cima, terra solta e areia, levou-lhes a vida, que é um enxurro perpétuo. Se o leitor ainda se lembra do capítulo Xii, observará que é agora a segunda vez que eu comparo a vida a um enxurro, mas também há de reparar que desta vez acrescento-lhe um adjetivo, de perpétuo. E Deus sabe a força de um adjetivo, principalmente em países novos e cálidos. O que é novo neste livro é a geologia moral do Lobo Neves. E provavelmente a do cavalheiro, que me está lendo. Sim, essas camadas de caráter, que a vida altera, conserva ou dissolve. Conforme a resistência delas, essas camadas mereceriam um capítulo, que eu não escrevo, por não alongar a narração. Digo apenas que o homem mais probo que conheci em minha vida foi um certo Jacó Medeiros ou Jacó Valadares, não me recorda bem o nome. Talvez fosse Jacó Rodrigues, em suma, Jacó. Era a probidade em pessoa, podia ser rico, violentando um pequenino escrúpulo, e não quis, deixou ir pelas mãos fora nada menos de uns 400 contos, tinha a probidade tão exemplar que chegava a ser miúda e cansativa. Um dia, como nos achássemos, a sós, em casa dele, em boa palestra, vieram dizer que o procurava o doutor B, um sujeito enfadonho. Jacó mandou dizer que não estava em casa. Não pega, bradou uma voz do corredor, cá estou de dentro. E, com efeito, era o doutor B, que apareceu logo à porta da sala. Jacó foi recebê-lo, afirmando que cuidava ser outra pessoa, e não ele, e acrescentando que tinha muito prazer com a visita. O que nos rendeu hora e meia de enfado mortal, e isto mesmo. Porque Jacó tirou o relógio, o doutor B perguntou-lhe então se ia sair com minha mulher, disse Jacó. Retirou-se o doutor B, e respiramos. Uma vez respirados, disse eu ao Jacó que ele acabava de mentir 4 vezes, em menos de 2 horas, na primeira, negando-se, a segunda, alegrando-se com a presença do importuno, a terceira, dizendo que ia sair, a quarta, acrescentando que com a mulher. Jacó refletiu um instante, depois confessou a justeza da minha observação, mas desculpou-se dizendo que a veracidade absoluta era incompatível com um estado social adiantado, e que a paz das cidades só se podia obter à custa de embaçadelas recíprocas. Ah! Lembra-me agora, chamava-se Jacó Tavar. 88. O enfermo. Não é preciso dizer que refutei tão perniciosa doutrina, com os mais elementares argumentos, mas ele estava tão vexado do meu reparo, que resistiu até o fim, mostrando certo calor fictício, talvez para atordoar a consciência. O caso de Virgília tinha alguma gravidade mais. Ela era menos escrupulosa que o marido e manifestava claramente as
Esperanças que trazia no legado, como lavo parente de todas as cortesias, atenções e afagos que poderiam render, pelo menos, um codicilo. Propriamente, adulava-o, mas eu observei que a adulação das mulheres não é a mesma coisa que a dos homens. Esta orça pela servilidade, a outra confunde-se com a afeição. As formas graciosamente curvas, a palavra doce, a mesma fraqueza física dão à ação lisonjeira da mulher, uma cor local, um aspecto legítimo. Não importa a idade do adulado, a mulher há de ter sempre para ele uns ares de mãe ou de irmã, ou ainda de enfermeira, outro ofício feminil, em que o mais hábil dos homens carecerá sempre de um quid, um fluido, alguma coisa. Era o que eu pensava comigo, quando Virgília se desfazia toda em afagos ao velho parente. Ela ia recebê-lo à porta, falando e rindo, tirava-lhe o chapéu e a bengala, dava-lhe o braço e levava-o a uma cadeira, ou à cadeira, porque havia lá em casa cadeira do Viegas, obra especial, conchegada, feita para a gente enferma ou anciã. Ia fechar a janela próxima, se havia alguma brisa, ou abri-la, se estava calor, mas com cuidado, combinando de modo que lhe não desse um golpe de ar. Então, hoje está mais fortezinho. Qual? Passei mal a noite, o diabo da asma não me deixa. E bufava o homem, repousando a pouco e pouco do cansaço da entrada e da subida, não do caminho, porque ia sempre de sege. Ao lado, um pouco mais para a frente, sentava-se Virgília, numa banquinha, com as mãos nos joelhos do enfermo. Entretanto, Nonho chegava à sala, sem os pulos do costume, mais discreto. Meigo, sério. Viegas gostava muito dele. Vem cá, Nonho, dizia-lhe, e a custo introduzia a mão na ampla algibeira, tirava uma caixinha de pastilhas, metia uma na boca e dava outra ao pequeno. Pastilhas antiasmáticas. Pequeno dizia que eram muito boas. Repetia-se isto, com variantes. Como o Viegas gostasse de jogar damas, Virgília cumpria-lhe o desejo, aturando-o por largo tempo, a mover as pedras com a mão frouxa e tarda. Outras vezes, desciam a passear na chácara, dando-lhe o braço, que ele nem sempre aceitava, por dizer-se rijo e capaz de andar uma légua. Iam, sentavam-se, tornavam a ir, a falar de coisas várias, ora de um negócio de família, ora de uma bisbilhotice de sala, ora enfim de uma casa que ele meditava construir, para residência própria, casa de feitio moderno, porque a dele era das antigas, contemporânea de Eu, Rei de João VI, à maneira de algumas que ainda hoje, creio eu, se podem ver no bairro de São Cristóvão, com as suas grossas colunas na frente. Parecia-lhe que o casarão em que morava podia ser substituído, e já tinha encomendado o risco a um pedreiro de fama. Ah! Então sim. Então é que Virgília chegaria a ver o que era um velho de gosto. Falava, como se pode supor, lentamente a custo, intervalado de uma arfagem incômoda para ele e para os outros. De quando em quando, vinha um acesso de tosse, curvo, gemendo. Levava o lenço à boca, e investigava-o, passado o acesso, tornava ao plano da casa, que devia ter tais e tais quartos, um terraço, cachoeira, um primor. 89, in extremis. Amanhã vou passar o dia em casa do Viegas. Disse-me ela uma vez. Coitado! Não tem ninguém. Viegas caíra na cama, definitivamente, a filha, casada, adoecera justamente agora, e não podia fazer-lhe companhia. Virgília ia lá de quando em quando. Eu aproveitei a circunstância para passar todo aquele dia ao pé dela. Eram 2 horas da tarde. Quando cheguei, Viegas tossia com tal força que me fazia arder
O peito, no intervalo dos acessos, debatia o preço de uma casa com um sujeito magro. O sujeito oferecia 30 contos. Viegas exigia 40. O comprador instava como quem receia perder o trem da estrada de ferro, mas Viegas não cedia, recusou primeiramente os 30 contos, depois mais 2, depois mais 3, enfim teve um forte acesso, que lhe tolheu a fala durante 15 minutos. O comprador acarinhou-o muito, arranjou-lhe os travesseiros, ofereceu-lhe 36 contos. Nunca! Gemeu o enfermo. Mandou buscar um maço de papéis à escrivaninha, não tendo forças para tirar a fita de borracha que prendia os papéis. Pediu-me que os deslaçasse e filo. Eram as contas das despesas com a construção da casa, contas de pedreiro, de carpinteiro, de pintor, contas do papel da sala de visitas, da sala de jantar, das alcovas, dos gabinetes, contas das ferragens, custo do terreno. Ele abria-as, uma por uma, com a mão trêmula, e pedia-me que as lesse, e eu lia-as. Veja, 1.200, papel de 1.200 a peça. Dobradiças francesas. Veja, é de graça, concluiu ele depois de lida a última conta. Pois bem, e mais 40 contos, não lhe dou por menos. Só os juros. Faça a conta dos juros. Vinham tossidas estas palavras, as golfadas, as sílabas, como se fossem migalhas de um pulmão desfeito. Nas órbitas fundas rolavam os olhos lampejantes, que me faziam lembrar a lamparina da madrugada. Sob o lençol desenhava-se a estrutura óssea do corpo, pontudo em 2 lugares, nos joelhos e nos pés, a pele amarelada, bamba, rugosa, revestia apenas a caveira de um rosto sem expressão, uma carapuça de algodão branco cobria-lhe o crânio rapado pelo tempo. Então, disse o sujeito magro. Fiz-lhe sinal para que não insistisse, e ele calou-se por alguns instantes. O doente ficou a olhar para o teto, calado, a arfar muito, e Virgília empalideceu, levantou-se, foi até a janela. Suspeitara a morte e tinha medo. E eu procurei falar de outras coisas. O sujeito magro contou uma anedota, e tornou a tratar da casa, alteando a proposta. 38 contos, disse ele. Ah! Gemeu o enfermo. O sujeito magro aproximou-se da cama, pegou-lhe na mão e sentiu, a fria. Eu acheguei-me ao doente, perguntei-lhe se sentia alguma coisa, se queria tomar um cálice de vinho. Não, e não, quar. Teve um acesso de tosse, e foi o último, daí a pouco expirava ele, com grande consternação do sujeito magro, que me confessou depois a disposição em que estava de oferecer os 40 contos, mas era tarde.